Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Jobed de Rute. Jobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. A origem humana de Jesus. Este é o quarto evangelho que nós estamos estudando aqui no nosso plano de leitura. Não estranho estar falando desse jeito se você está aqui pela primeira vez. Se você olha na Bíblia e vê que o Evangelho de São Mateus é o primeiro que aparece. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de como manusear a Bíblia do zero para as pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a palavra de Deus. Às vezes até tem a Bíblia, mas na hora de encontrar os livros, de mexer na Bíblia, ficam perdidos, né? A Bíblia é uma biblioteca e de livros antigos, antiquíssimos.
Então, ela precisou ser bem mastigada, detalhada e bem sinalizada para que nós possamos encontrar os livros. E nesse vídeo, Manuseando a Bíblia do Zero, eu falo em 5 minutos tudo que você precisa saber para se encontrar na Bíblia. Não é tão difícil quanto parece. Mas, se você já começou a mexer na Bíblia e sabe que o Evangelho de São Mateus é o primeiro, como assim é o quarto Evangelho? Bom, é o quarto Evangelho que nós estudamos dentro do plano de leitura. Já estudamos São João, São Marcos e São Lucas. E todos eles, de alguma forma, falam desta origem de Jesus. Nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Mateus sobre a genealogia de Jesus. Qual foi a origem de Jesus Cristo, origem humana? E se a gente pegar o Evangelho de São Marcos, a gente já vê começando a falar de João Batista, vida pública de Jesus e assim por diante. Nada sobre o nascimento de Jesus, nada sobre sua origem, simplesmente foi falando, claro que vai falar da origem de Jesus, né? E em outros fatos, Jesus que é batizado, e aí Deus se manifesta, a tentação no deserto e outras ações milagrosas. Se a gente vai no Evangelho de São Lucas, que é o seguinte, é o de São Marcos, a gente encontra uma vasta biografia. São Lucas ele vai ser minucioso, e ele é minucioso com relação ao nascimento não só de Jesus, mas também de João. João Batista, seu primo, que também nasce de maneira milagrosa, é concebido de maneira milagrosa. E depois a anunciação de Jesus, a visitação da Virgem Maria, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, todos os milagres que cercaram esse nascimento de Jesus, né? Mas lá no capítulo 3, São Lucas traz a genealogia de Jesus, cheia de nomes, e ele vai muito mais além. Ele vai até Adão e até Deus. De um jeito diferente, alguns nomes não batem, não casam. Aí as fontes usadas por um evangelista e por outro evangelista para esta genealogia são diversas, né? Escritos são muito antigos, né? E genealogia é genealogia. Por causa desse critério tão difícil, você imagina você para fazer a sua genealogia, né? Descobrir o seu avô é fácil, o seu bisavô também, o seu tataravô, mas e dali em diante? Para você ir mais além, já complica um pouco mais, né? Você imagina o trabalho que esses homens tiveram para encontrar a genealogia. E olha que o judeu prezava demais por esse tipo de informação histórica. Alguns nomes são muito parecidos aqui, não é que são parecidos, são os mesmos, mas só para ilustrar que não é o único evangelista, o evangelista Mateus não é o único que relata o nascimento de Jesus, a origem de Jesus, né, de onde ele veio. São João também fala da origem de Jesus, mas de uma outra maneira, muito mais teológica, muito mais profunda no sentido teológico, né? Quando ele fala o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele já vai falando de cara que Jesus é Deus, e ele fala das duas genealogias de uma forma diferente dos outros evangelistas. Bom, isso foi só para a gente passar um pouco por essas realidades e comparar como um aborda
a mesma realidade a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui São Mateus está tratando da origem humana de Jesus. E ele começa em Abraão, mas de propósito, né? Porque a genealogia que ele se propõe a colocar aqui é, sobretudo, a genealogia da fé. Para o judeu acreditar, bastava dizer que ele era descendente, filho de Abraão. Por quê? Porque ali começou a fé do povo. Ali começou a promessa. Então, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, patriarcas. Mas algumas coisas chamam a atenção e que São Mateus fez questão de permanecer aqui, de deixar aqui, de até, talvez, melhor dizendo, incluir na genealogia cheia de homens, porque era quem gerava, né? Quem gera, quem traz no ventre é a mulher, mas de quem é aquele filho para a cultura judaica? É a partir do homem, né? Porque ele é quem semeia na mulher para que ela dê à luz. Mas, mesmo tendo em vista toda essa realidade de quem ele é filho, nós temos aqui algumas mulheres. E mulheres que, inclusive, não são do povo judeu. E outras que, mesmo sendo, vieram de uniões que são, no mínimo, suspeitas. Tamar, por exemplo, Raabe, Ruth, não pertenciam ao povo judeu. Isso era algo que não era permitido, se casar com uma estrangeira, um estrangeiro. Mas não só os judeus se casaram, mas essas mulheres participaram da genealogia do Salvador. Participaram da genealogia, as três participaram da genealogia de Davi, o grande rei Davi. O grande rei Davi. E participaram da genealogia do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como isso é especial. O grande sábio Salomão é filho da mulher, daquela que tinha sido mulher de Urias, que Davi tomou para si enquanto Urias estava na guerra, cometendo assim um grande pecado. Se arrependeu, foi perdoado, mas fez uma atrocidade. Não só porque ficou com a mulher de Urias, mas porque mandou Urias para a frente de batalha e mandou os soldados deixarem ele sozinho para morrer. E ele morreu, mesmo sendo muito fiel a Davi, seu senhor. Veja que na história humana, na descendência humana de Jesus, existem muitos percalços e situações terríveis. Mas Deus quis mandar o seu filho para nascer dentro dessa história humana que é cheia de problemas. Uma família complicada. Talvez a sua família seja complicada, mas Jesus quer nascer aí. Veja que o amor de Deus não encontra barreiras, ele ultrapassa todos os limites. Mesmo quando um Boaz, que depois casou com Ruth, tenha sido filho de Raabe, que era uma prostituta pagã. E Ruth, que não era de lá, era moabita. Mas essas mulheres, apesar de estrangeiras, e aqui já uma semente dos povos pagãos, dos gentios, já sendo introduzida no povo judaico, no povo de Deus, foi sim sinal de que, dentro dessa genealogia de um povo eleito, havia espaço para os de fora. Deus
pode realizar essa graça na nossa vida. E a prova está aqui na própria genealogia de Jesus. Que não se envergonha de maneira alguma da sua origem humana, porque ele quis nascer. Ele quis nascer no meio de nós. Mateus cuida dos detalhes, das gerações, dos nomes, para que aquele que quiser questionar se Jesus é descendente de Davi mesmo, tem aqui nas mãos uma prova, um documento, e pode checar com essas famílias se essa genealogia vale ou não vale. Por isso ficou documentado no Evangelho, para que todo mundo cresce. E nós soubéssemos que Jesus quis nascer verdadeiramente na história, e não um conto de fadas, e não uma lenda, para salvar a todos nós, para ser verdadeiro homem no meio de nós. Vamos anotar no nosso diário? Temos princípios eternos, e olha que importante, ó. Versículo 1, porque ele fala: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, por que isso é princípio eterno? Porque Jesus tem uma origem humana. E isso é verdade que não muda. E por que não anota toda a genealogia? Porque não há necessidade. Basta anotar aqui o primeiro versículo e o versículo 17. Portanto, o total é de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. Ó. Aqui inclui todos esses nomes, viu? Por isso que não anota. Não precisa. 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Para mostrar onde está essa origem humana de Jesus. Aqui nessas gerações. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como pôr isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Você é convidado a pegar a sua Bíblia, então, todos os dias para vir estudar com a gente. Porque esse método ele tem realizado uma grande graça em nossas vidas, nos aproximar de Jesus através da sua palavra e através da ação concreta de lutarmos para viver aquilo que ele nos pede. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.